Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a este programa da manhã, Manhã Viva. E hoje vamos descobrir quem foi Madre Luísa Andaluz e também, que congregação fundou. Vamos descobrir como as irmãs, não é? Como as irmãs desta congregação se situam no mundo, descobrir a sua forma discreta, mas também interventiva, que tantas vezes transforma, não é? Esse elemento transformador na vida das pessoas, leva mesmo as pessoas a poderem se apaixonar por este carisma. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer muitas irmãs desta congregação, mas quem está no programa hoje é novo e por isso eu agradeço e desde já dou as boas-vindas. A irmã Dina Henriques e a irmã Inês Vasconcelos são servas de Nossa Senhora de Fátima. Muito bem-vindas. Obrigada. E obrigada pelo convite também. Nós é que agradecemos. Eu oriento já para podermos rezar, não é? Vamos rezar como é habitual neste início de programa, convidando aqui as irmãs para orientar este momento de oração. Sim. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, ensina-nos a orar. Dá-nos o Teu Espírito Santo e com ele a docilidade com que Maria escutou e aceitou o convite para ser a mãe do Teu Filho Jesus. E Luísa assumiu a missão de se consagrar ao serviço da Igreja e da humanidade, ao jeito de Maria, a serva do Senhor. Do Evangelho de São Lucas. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David, reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo, e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês. Ela, a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Luísa assumiu na sua vida seguir o sim que Maria deu ao Senhor. E para nós deixou-nos um pensamento que nos dá segurança e confiança. Como é doce
o caminhar para Jesus nos braços de sua mãe. Caminhemos com Maria e saudemo-la neste tempo pascal, cantando: Rainha do céu, alegrai-vos. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, que o vosso Filho, Senhora, aleluia, ressuscitou, glorioso, aleluia, ressuscitou, aleluia. Muito obrigada, irmãs, por este momento tão bonito e também tão profundo. Nós agora vamos passar ali para o outro lado do nosso estúdio para continuarmos começarmos a nossa conversa, mas enquanto isso nós vamos convidar também assim desse lado a assistir a uma pequena peça. Até já. Ou são duas perguntas A distintas? sequência que temos da... Sim. Então, voltamos aqui ao nosso espaço de conversa, depois de podermos visualizar esta pequena peça. E perguntava às duas, quem são, não é? Quem são, em que missão se encontram, o que é que fazem? Queria que pudessem partilhar connosco essa realidade, quem nós temos aqui hoje, então. Tá bem. Então, Irmã Dina. posso começar Sim, por mim, sim. Pronto, eu sou a Irmã Dina, sou serva Nossa Senhora de Fátima, como já foi apresentado, e estou na congregação há 29 anos. Neste momento, encontro-me na comunidade da Benedita, uma comunidade que faz este ano 76 anos, que no ano passado celebrámos o jubileu dos 75 anos,
E estou a colaborar em termos no centro social, na direção, também na pastoral da catequese, da adolescência, a nível diocesano, no Serviço da Juventude, do Patriarcado de Lisboa. E neste momento, este ano, também estou na direção, como Presidente da Direção da Fundação Luís Andaluz, em Santarém, uma instituição, uma casa de acolhimento residencial para crianças com necessidades especiais e que foram lá colocadas pelos tribunais e assim. Ok. Irmã Inês. Sou Inês, sou serva de Nossa Senhora de Fátima, sou natural dos Açores, Ilha das Flores. Sou serva de Nossa Senhora de Fátima há 40 anos e a minha vida tem tido um percurso muito variado. A formação inicial, depois a faculdade, depois missão no Canadá, depois missão em Lamego como professora no Liceu Latino Coelho, depois escrever a pós-liceu para a causa de beatificação da Luís Andaluz, daí vim para Coimbra, onde fui assistente espiritual ao longo de quase 15 anos e desde então, depois, em dezembro, finalizei a minha missão no hospital e vim para aqui, para Fátima, para repousar na nossa casa de acolhimento e, entretanto, Nossa Senhora já me apanhou para fazer parte do centro de escuta que o santuário quer fundar. Ao mesmo tempo, continuo como vice-postuladora. Em casa vai-se fazendo o acolhimento possível. Faço parte também de uma equipa itinerante que a congregação fundou. E não falta que fazer. Exato. A missão não falta. Não é? Continua. Não falta, sim. E como é que nascem as vossas vocações, não é? A ponto de realmente seguirem essa vida religiosa. Irmã, não sei quem quer começar, Irmã Nina, Irmã Inês, Tanto faz, quem quiser, primeiro. É assim, cada vocação também é um mistério, não é? Quando nasce, nós não sabemos bem porque é um dom de Deus, não é? É dom e é Deus que... Lá diz a palavra de Deus que quando estávamos no seio materno, já Deus nos conhecia, nos chamava. Sim. E a verdade, penso que comecei a perceber, ou agora em termos de memória, perceber que sinais, e hoje olhando para o passado do chamamento, pela própria família, e Deus serviu-se disso, porque a questão vocacional era falada como... ouvia os meus pais falarem, por exemplo, Deus chamou-me, a minha mãe dizia, Deus chamou-me para o casamento, Deus quis que eu conhecesse o teu pai, não é? Deus fez com que nós nos conhecêssemos. Era assim uma linguagem comum e que a minha mãe falava também, tive uma amiga que entrou num convento, era muito amiga minha. E, de facto, a primeira vez que eu pensei na vida religiosa foi numa situação que me lembrei da amiga da minha mãe, que eu não conheço, não cheguei a conhecer. E que pensei assim, então, o que é que Deus quer de mim? A questão vem, o que é que Deus quer de mim? Claro. Depois conheço a congregação, desde na adolescência, fiz muitas atividades que me ajudaram a encontrar-me com Jesus, e em retiros, atividades de encontros de jovens, e fui crescendo humanamente e de fé, com a normalidade de quem tem 15 anos, 16, 17, mas aquela questão de o que é que Deus quer de mim, sempre se colocou. Entretanto, há um processo que eu entro na universidade e vou entrar, eu sou natural da paróquia de Santo Isidoro, do concelho de Mafra, e fui entrar em Aveiro, no curso de ensino de Biologia e Geologia. E Aveiro era distante, e naquela altura eu não vinha à casa. E fiz uma experiência dentro de mim, porque já tinha também uma caminhada de fé, de perceber assim, eu não conhecia ali ninguém, mas havia alguém que era o meu amigo, o grande amigo, que me estava sempre comigo, que em Aveiro estava já lá. Assim, foi muito claro isto, não é? Foi muito claro para mim, não, eu não estou sozinha aqui.
o meu melhor amigo, aquele que quem eu gosto tanto, está lá à minha espera, está lá. E a verdade foi assim um pilar, naqueles anos na universidade, foi um pilar muito grande. Para já, como estava a viver num quarto sozinha, não tinha lá a família, tinha o espaço para gerir o meu tempo. E muitas vezes nesse espaço para gerir o meu tempo, entrava numa igreja, ia lá rezar, estava junto ao sacrário, outras vezes ia passear junto às salinas de Aveiro, que são muito bonitas, e lia alguma palavra de Deus. E foi assim como que alimentando mais e mais esta relação com o Senhor que eu já tinha, mas como Ele é o meu grande amigo, aquele com quem eu posso contar sempre, que está comigo. Os outros ficaram, mas os meus colegas já não os tenho, a minha família não tem, mas Ele tem. E esta amizade com o Senhor foi crescendo e foram 2 anos muito fortes, que depois também me inseri. E nessa altura a Universidade de Aveiro estava a começar a pastoral universitária. E inseri-me na pastoral universitária e aí procurava muito que os meus colegas, as pessoas da faculdade, da universidade, dos diferentes cursos que estavam nas paróquias e que também estavam como eu, um bocado perdidos, conhecessem, fossem à missa, que fossem àqueles encontros que se organizavam. E naqueles 2 anos, aquela questão que já vinha, o que é que tu queres de mim, o que é que tu queres de mim, o que é que tu queres de mim, naqueles 2 anos cresceu imenso, ao ponto de eu perceber, não, aquilo que eu estava a viver naqueles 2 anos é aquilo que eu quero viver toda a vida, é aquilo que eu sinto que o Senhor me chama a viver, que é ter o Senhor como o único, não é? O único, aquele que nós podemos entregar tudo e que Ele me escolheu, e estar em missão com Ele, exclusivamente, com esta liberdade de poder que outros estejam e venham. Pronto, nessa altura, na caminhada que já tinha, percebi que era uma questão tão forte de discernir que interrompi o curso, deixei o curso e entrei na congregação e vim. Depois, mais tarde, a congregação enviou-me a retomar e terminar o curso, que era de ensino, e exerci em diferentes locais esta missão como professora de Biologia, de outras áreas, Portugal, depois fui para Moçambique, Guiné-Bissau e agora estou de novo cá. Muito bem. Irmã Inês, só eu pedi que fosse um pouco mais breve, porque estamos quase a chegar ao fim da primeira parte. Está bem, vai ser rapidinho. Eu acho que tive muita sorte, porque eu fui batizada no dia que nasci. Portanto, a vocação cristã é a base de todas as vocações. Mesmo. Tive a sorte de nascer numa família cristã. A experiência, contacto com religiosas não tinha, porque a última religiosa que tinha saído da minha ilha foi da minha freguesia, antes de eu nascer. Entretanto, eu lembro-me que aos 7 anos eu cá dentro, a partir de uma lição que havia no livro da escola, queria ser missionária, nunca o disse a ninguém. E queria ser missionária, porquê? Porque lá em casa recebíamos muita literatura, revistas missionárias, e é isso que foi. Depois fui crescendo, aí na minha juventude também pensava casar e ter filhos, até queria ter 5 filhos, porque era aquela experiência. Nós fomos 8 irmãos, mas os 3 mais velhos casaram e ficámos 5. Pronto. Era catequista, era do grupo de jovens, era do grupo coral. A vida na igreja, na paróquia, para mim enchia-me, era aquilo que eu mais gostava de fazer. Sempre que eu ouvia a palavra de Deus, na palavra de Deus, o chamamento dos discípulos, aquilo era mesmo para mim. Deixa. A minha paixão era falar de Jesus, e era por isso que eu era catequista, e era por isso que eu me empolgava para que os jovens fizessem parte do grupo. E fui crescendo, não tinha conhecimento de congregações religiosas assim, lia, mas uma coisa é ler qualquer coisa sobre uma congregação e outra coisa é vir e decidir-me por. O meu diretor espiritual tinha-me dito, estão para vir para aqui, para as Flores, umas irmãs que tu deves encaixar nelas. E bem dito e bem certo. As irmãs servas de Nossa Senhora de Fátima chegaram à Ilha das Flores num ano e eu vim para cá no outro e percebi o que é que eu queria. Aquela forma de estar em igreja, de estar próximo das pessoas, numa vida tão simples, estar no mundo sem ser no mundo, cativou-me a alegria que elas levaram,
a vida cristã que elas ajudaram a refontalizar. Foi assim. Pouco na altura, ainda não havia assim grande documentação sobre Luísa Andaluz, mas lembro-me de um opúsculozinho que as irmãs me deram e para mim marcou-me a confiança de Luísa Andaluz. E pronto, em traços largos Então, é isso. vamos exatamente já para o tema do nosso programa. Eu sei que já ainda faltam aí uns minutos para terminar esta primeira parte, mas, irmã Dina, quem foi então a vossa fundadora? Luísa Andaluz. Luísa Andaluz, ela nasceu em Santarém, em 1877, e a mãe dela chamava-se Ana Joaquina, ela era americana, da Filadélfia. O pai foi governador civil de Santarém durante muitos anos. E, de facto, a família vai marcar bastante Luísa Andaluz, muitíssimo. Porque, quer em termos da mãe, que sendo americana tinha tido uma formação muito boa e quis dar às filhas o melhor que conseguia, e deu-lhe. E por isso o inglês era falado em casa, teve preceptoras, uma francesa, outra alemã, e o melhor, não queria que, pelas filhas terem nascido em Portugal, serem prejudicadas por isso. Quer o pai, que sendo governador e sendo, quer um, quer outro, profundamente cristãos, tinha uma preocupação para o bem comum, um governar, mas pelo bem comum. E Luísa vai crescer desde criança com estas dimensões, que é o que me foi dado, os dons que tive, quer em termos de formação, quer em termos mesmo de bens materiais, as minhas capacidades são para pôr ao serviço dos outros, são para dar aos outros. E vamos ver desde criança que vai desenvolver, estimulado pela sua própria família, estes aspectos, quer do saber ler e ler a história, porque sabia, e ler a Bíblia para os empregados lá de casa que trabalhavam na cozinha e para os filhos delas, quer, por exemplo, o saber costurar e começa a fazer fatinhos para dar às crianças pobres, e os pais estimularam nisto, não é? Os pais estimulavam nisso. Por isso vai desenvolver o que tenho é para os outros, não é? E ela um dia mais tarde, numa oração que faz em 1930, diz assim mesmo: tantos dons repartistes comigo, numa imensidade, numa bondade sem fim. Mais eu quisera ter, para mais pôr a teus pés. Não é? Todos os dons que me deste, é para pôr aos pés do Senhor. E pôr aos pés do Senhor é colocar ao serviço dos outros. Claro. E qual a importância, não é, irmã Inês, de Nossa Senhora na vida da fundadora? Luísa Andaluz, a vida dela não se pode contar sem a presença de Maria. Logo no batismo dela, ela nasceu em fevereiro e Luísa foi batizada em março, Nossa Senhora foi-lhe dada como madrinha. No gesto simbólico, a coroa da Nossa Senhora das Vitórias, que faz parte da capelinha da família Andaluz, foi tocada na cabecita da Luísa para simbolizar a presença de Maria. Luísa vai crescendo, depois as irmãs dominicanas vão para Santarém, Luísa começa, e mais a irmã Eugénia, a frequentar a casa das irmãs dominicanas, a rezar o terço, e tinha uma grande devoção a Maria. Entretanto, depois, com as aparições de Fátima, ainda mais se acentuou o amor a Maria. E Luísa, sob as aparições de Fátima, ela conteve-se um pouco em não vir logo de imediato, porque a Igreja mantinha restrições sobre a veracidade das aparições, mas a Luísa fala disso como assombroso, admirável, qualquer coisa de... E logo que a Igreja começa a dar um bocado de crédito às aparições,
já em 1920, já Luísa organizava pessoas para virem ajudar aqui os peregrinos. Luísa vai fazendo sempre a sua caminhada de fé. No próprio discernimento vocacional dela, Maria tem uma presença muito, muito importante e determinante. E, no fim, a congregação vai ter, iremos falar disso depois, mas o próprio nome da congregação e o próprio gesto que Luísa faz de vir consagrar a obra que nem nome tinha, a Maria. A congregação. Era a obra de Santarém, que depois foi a congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, depois de um processo evolutivo muito grande, mas ela vem a Fátima consagrar, ela diz, éramos 13, e vem colocar sob a proteção de Maria uma obra que ela queria pôr ao serviço da Igreja e da humanidade. Claro. Muito obrigado por esta partilha nesta primeira parte. Já voltamos. Fique também aí desse lado para a segunda parte do nosso programa. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Relembro que estou aqui à conversa com a irmã Dina e a irmã Inês, ambas servas de Nossa Senhora de Fátima, que hoje vêm a falar sobre a sua fundadora, não é? Luísa Andaluz. Estávamos exatamente a falar sobre a importância de Nossa Senhora na vida da vossa fundadora, sobre a vossa fundadora, e eu perguntava agora à irmã Inês também acerca do Cardeal Neto, não é? Quem foi Cardeal Neto e porquê é que foi tão importante para a concretização da primeira missão, conjuntamente com as monjas capuchas, não é verdade? Sim. Cardeal Neto era o bispo de Lisboa e, à altura, Santarém era um vicariato de Lisboa. Quando o Cardeal Neto vinha a Santarém, o António Júlio, pai de Luísa, como governador civil, ia elegantemente visitá-lo, apresentar os seus cumprimentos. O Cardeal Neto, por sua vez, retribuía e era visita da família Andaluz. Disse Dom José Policarpo numa conferência que fez no centenário de Luísa Andaluz, que bem estava quem teve como catequista o próprio bispo, porque ele fazia perguntas, entretia-se com as meninas e fazia perguntas de catequese e a Luísa ia respondendo. Luísa tinha uma fé precoce, digamos assim, e então o Cardeal Neto, quando Luísa tinha 14 anos, pede-lhe, com certeza pede aos pais, ou pede a ela, mas com a autorização dos pais, para Luísa ir dar um contributo na escola que as capuchinhas, que viviam uma casa precisamente ao lado do Palácio Andaluz, numa escola que elas tinham construído para meninas da rua. Mas as capuchinhas não estavam habituadas à turbulência das crianças. Luísa diz que era uma missão de muita responsabilidade, mas os tempos estavam maus para a Igreja e era preciso credenciar aquela instituição. E ela própria conseguiu, apesar de dominar 4 línguas estrangeiras e terem professoras preceptoras em casa, antigamente a mulher não adquiria um diploma. E ela conseguiu dar a volta à mentalidade do pai e ter um diploma para oficializar a própria escola. Era a escola básica e depois o que é que as meninas faziam? Nada, não tinham mais que fazer porque antigamente não havia. Então Luísa, com o apoio da mãe, das irmãs mais velhas, de outras senhoras de Santarém e outras jovens também da Fina Flor de Santarém, desenvolvem em conjunto com a escola uma casa de trabalho onde as jovens eram educadas a fazer lavores, renda, bordados, costura, malhas, que depois eram vendidas e já conseguia dar um pedacinho de ordenado às mais velhinhas, diz a própria Luísa. Portanto, a obra vai se desenvolvendo até que, em 1910, com a implantação da República, a obra foi destruída, os republicanos tomaram o convento das Capuchas e foi obra destruída. De qualquer maneira, este princípio de missão, aos 14 anos, marca a vida toda dela.
O próprio o Dom José Policarpo também volta nessa mesma conferência a falar que aquele pendor social da evangelização que depois Luís irá desenvolver tem as suas raízes ali. Irmandina, o cuidado pelas crianças, não é? Já começou aqui a ser abordado, não é? O cuidado pelas crianças mais pobres e a sua educação era uma das grandes preocupações da vossa fundadora. Podia que se pudesse aprofundar mais um pouco. Porque é assim, nós vemos Luís aos 14 anos, já, não é? Pouco tempo depois vai ser diretora desta instituição. Vemos a preocupação que mesmo durante a implantação da República, em que não poderia dar continuidade à obra, acompanhava-os a partir de casa. Logo que possível, em 1914, vai já abrir uma instituição. Depois, estamos a falar na pandemia, que foi a gripe espanhola, em que muitas crianças ficaram órfãos, e Luísa dinamiza e lidera com outras pessoas, claro, porque Luísa nunca trabalha sozinha, sempre é com outros. Não é? Sempre é com outros. Às vezes lidera, outras vezes colabora, outras vezes funda, mas o importante é, como ela diz, o importante é que o bem se faça. Claro. O modo de fazer, importante é que o bem se faça e que a obra vá surgindo no cuidado pelo outro. Estava eu a dizer que ficaram muitas crianças órfãos com a pandemia e ela vai dizer, juntamente com outras pessoas, quem estiver órfão que acolhe, vai acolhê-las e numa altura vem 60 e rapidamente depois ficam em 100. E hoje esta instituição ainda existe, que é a Fundação Luís Andaluz em Santarém. E depois, a partir daí, em vários sítios, começa em Lisboa, a colaborar em Lisboa com instituições socioeducativas, algumas delas mesmo a animar. E após a fundação da congregação, estamos a vê-la em Coimbra, Porto Alegre, Évora, Viana do Alentejo, Santarém. Mais tarde, com a Concordata, como que esta forma social e pastoral, este desenvolvimento, apoiar o desenvolvimento integral de cada pessoa, mas para o bem comum, para o bem de cada povoação, para o bem de cada terra, vai ser instituídos os centros sociais paroquiais, que estão até hoje. Não é? E os centros sociais paroquiais estão da Benedita, onde eu estou, vai ser no Valado, vai ser em Turquel, São João das Lâmpadas, Entroncamento, Ericeira, que acaba por ser instituições que têm este dinamismo social, educativo, pastoral, de um bem-fazer para o desenvolvimento de cada povoação. Exato. E Irmandina, em que momento da vida, não é? Da sua vida, a vossa fundadora sente-o chamada à vocação religiosa, não é? Tem uma passagem, saí dali firme de me dar toda a Jesus. Quando é que isto aconteceu? É interessante. Nós temos que perceber o contexto. Implantação da República, as congregações religiosas são expulsas ou têm que entrar na clandestinidade em Portugal, eram proibidas. E Luísa, é interessante que ela vai dizer, até 1915, que as pessoas perguntavam, ela já tinha 38 anos, perguntavam, mas o que é que pensa fazer da vida, não é? E ela dizia, o amor a Deus e aos pobres enchia-me o meu coração. E estava bem. Dedicando-me aos pobres e a Deus, estava bem. Entretanto, a irmã dela, que se chamava Eugênia, pelo contrário, sentia um chamamento à vocação religiosa desde pequenina. Como as congregações tinham sido expulsas, ela vai entrar no Carmelo, em Pamplona. E Luís Andaluz vai lá à tomada de hábito. Na tomada de hábito em Pamplona, no Carmelo, ela faz uma experiência de Deus tão forte, diz o silêncio, as orações, os momentos, como que desponta tudo o que ela já vivia, não é? E aí diz, nesse ambiente, percebeu que Deus a chamava, saí dali firme de me dar a Jesus. Mas depois o percurso não vai ser simples, porque ela vai pedir para entrar no Carmelo, mas como ela tinha tanta ação educativa e social, a prioresa do próprio Carmelo lhe diz o seguinte, olha, há uma senhora em Lisboa que pediu para entrar no Carmelo. Vá lá ajudá-la. Ela que venha, quando a situação estiver um bocadinho mais estável em Portugal, depois venha também.
A verdade é que se ela já tinha tanta ação em Santarém, ainda vai ter mais ação em Lisboa. E a vida dela começa a ser Santarém, Lisboa. E em Lisboa estamos a falar no colaborar numa obra de educação cristã, numa altura em que tal era proibido. Fazia-se a partir da igreja de São Luís dos Franceses, a partir da comunidade francesa, onde qual associavam-se muitas mulheres também portuguesas. E vai estar assim 7 anos. Cada vez com mais intervenção social, pastoral, educativa, ia ao Carmelo e sentia que era ali o lugar dela, que o Senhor a chamava a entregar totalmente a vida a Ele. Uma paixão pelo Senhor imensa. E assim está, 7 anos. Cada vez com mais ação e cada vez mais apaixonada pelo Senhor, a sentir que era ali o lugar que o Senhor havia de entregar tudo, não é? Que o Senhor a chamava a entregar tudo, a ser totalmente dele. Nesta divisão, mas ao mesmo tempo não é divisão, tudo é entregue ao Senhor. Tudo é entregue ao Senhor. E será em 1922, em que no mesmo Carmelo, em Pamplona, ela percebe que isto tudo está unido. Não é? Que o Senhor a chamava, sim, a ser totalmente dele, mas colaborando nesta obra, que é a sua obra, não é? Do cuidado pelo outro. E que depois levou a fundar a congregação, não é isso? Sim. Sim. Neste setembro de 1922, faz este ano 100 anos. Estamos a fazer 100 anos. Quando Luísa regressa a Portugal, comunica com o seu diretor espiritual, expõe-lhe a experiência vivida e ele convida para ir a um encontro que tinha em Torres Novas com várias senhoras. Luísa vai, apresenta o seu projeto, o seu sonho, ainda muito indefinido. As senhoras respondem-lhe que estavam prontas para e começa aqui a aventura. Começa aqui a grande aventura. Luísa, nesta altura, já tinha as crianças, muito perto dela, tinha as crianças que tinham ficado órfãos na pneumónica. Luísa trabalhava com outras pessoas na educação destas crianças, vai reunindo, vai discernindo. 13 de maio de 1923, vem a Fátima consagrar a obra à proteção maternal de Maria. Volta para trás, eram 13 senhoras que vieram cá, volta para a sua casa, fazem um retiro e Luísa, no final do retiro, tem como determinação consagrar toda a força do meu ser, tudo ao coração, para atrair as pessoas para o coração do meu Jesus. Vão preparando as coisas para fundar a congregação, que tem o seu início no dia 15 de outubro de 1923. Ao mesmo tempo, Luísa, para ocultar a realidade de uma congregação, porque a vida religiosa estava proibida, funda na sua casa um colégio para meninas, que podiam pagar. Com o fruto desse pagamento, ajudava a fundação, que na altura chamava-se Fundação Nossa Senhora dos Inocentes, onde estavam as crianças órfãs da pneumónica. E assim se vai desenvolvendo a congregação, inicialmente clandestino, por isso nós nunca tivemos hábito. Exatamente. Nunca tivemos hábito. Essa é a razão essencial por não permanecerem sem hábito até hoje. Quando a congregação foi aprovada canonicamente em 1939, já poderíamos ter hábito, mas Luísa não quis. Disse, sem hábito, para nós nos inserirmos assim no meio do mundo, discretamente, temos como distintivo esta lamparina, isto faz de conta que é o nosso hábito, e temos obrigação de ter hábitos que nos identifiquem como servas de Nossa Senhora de Fátima, como mulheres consagradas a Deus, ou estilo de Luísa Andaluz. É interessante que Luísa Andaluz, nesta questão de ter hábito ou não, ela está em discernimento quando está vinda para Portugal e depois intui dentro dela o seguinte, não é?
o hábito não interessa, o que interessa é fazer tudo por amor a Deus, não é? Não era possível, porque as congregações estavam a ser perseguidas, mas simultaneamente ela percebe algo mais fundo do bem e da entrega ao Senhor feita a partir do próprio coração. E é muito interessante, só reforçando o que a irmã Inês disse, que se Luísa vai ter um processo muito longo de 7 anos, que eu falava há bocado, entre o dilema entre ir para o Carmelo ou cuidar dos mais pobres, a partir do momento em que ela, em oração e em diálogo com a irmã, percebe que era a fundação da congregação, tudo vai ser muito rápido. 1922, setembro, está no Carmelo e tem esta intuição. Quando chega e vai falar com aquelas senhoras em Torres Novas, elas dizem, é isso que também nós sentimos, a força do Espírito, não é? Ela dizia, eu ainda dizia muito vagamente, e elas diziam, também sentimos isto. E depois, encontros que vai fazendo por várias partes do país, e começa a congregação no ano seguinte. Muito rápido tudo, porque interiormente já tinha um processo feito, não é? E por isso também foi mais rápido. Aconteceu depois a formalização, a autorização canónica. Foi tudo rápido no começar, porque depois houve um processo de discernimento, porque na evolução da congregação tivemos a presença do cônego Formigão, que se ofereceu para diretor espiritual da obra de Luísa, e dava uma orientação numa linha de vida contemplativa ao interno. Luísa tinha aquela paixão por dar Deus ao mundo, mas numa missão, quer dizer, restaurar o mundo, fazê-lo voltar para Deus, mas numa vida ativa, estar no mundo sem ser no mundo. Claro que com uma dimensão contemplativa muito forte, até porque esta marca do Carmelo se imprimiu no seu coração, mas foi um processo bastante longo. Portanto, em 23 começou a congregação, a primeira comunidade que se reuniu em Santarém, na casa da Luísa Andaluz, mas a aprovação canónica foi em 39. Portanto, foi ainda um processo de maturação. Claro que Luísa foi sempre andando, fundando. Depois o cardeal Cerejeira entrou também no projeto. Ela sempre teve uma ligação muito forte com a hierarquia da Igreja e expôs a situação quando percebia que duas espiritualidades estavam na mesma obra, e o cardeal Cerejeira ajudou também a discernir. E depois os caminhos de Deus são assim. Temos as irmãs reparadoras Nossa Senhora das Dores de Fátima e temos as servas de Nossa Senhora de Fátima. Reparadoras Nossa Senhora de Fátima. Não, nós não somos reparadoras. Sim. Nós somos servas de Nossa Senhora de Fátima. Agora, a restauração que nós queremos fazer é ao estilo da Luísa, pronto, com esta espiritualidade sacerdotal, estar no mundo sem ser no mundo. Claro. E numa dimensão de uma abertura enorme. A própria Luísa diz, mesmo na questão das obras, logo no início, Luísa, em 1926, sofreu uma perseguição caluniosa pelos jornais da época. E então, depois disto, Luísa escreve: nas nossas obras recebem-se filhos de republicanos, de monárquicos, de carbonários, tudo. Nas nossas obras não se faz política, faz-se caridade. Claro. Portanto, esta dimensão, esta abertura, num tempo que não se falava de ecumenismo, Luísa tinha esta alma aberta para todos. Sim. Já falaram um bocadinho o porquê do nome, não é? Servas de Nossa Senhora de Fátima. Queria que aprofundasse, porque no fundo servas não estão ao serviço, não é? Entregam tudo. É isso mesmo? É assim, servas, eis a serva do Senhor. Aquela grande paixão que Luísa tinha por Luísa, como discípula de Jesus, como aquela que a ensinava a viver a sua vida cristã e a sua vocação consagrada na vida religiosa, era inspiração de Luísa. Serva para servir a Igreja e a humanidade, de Nossa Senhora de Fátima, pela devoção a Nossa Senhora, e para mais ajuda, Aparecida em Fátima, como ela pôde descrever. Portanto, estes
estes factos juntam-se e dá o nome que Luísa diz tão ardentemente desejado. E que está na vossa identidade, não é? A vossa Sim. missão. Sim, E o carisma? este carisma mariano, não é? Esta dimensão de Maria, também a serva do Senhor. Temos como lema, eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, que são as palavras de Maria, mas também as palavras que nós encontramos em Jesus, que se fez homem, que veio viver próximo de nós, que fez um de nós. E isto marca também a nossa espiritualidade, este mistério da encarnação, de estarmos próximas das pessoas, estarmos juntos das pessoas, de estarmos ao pé e colaborando com o Senhor, nesta dignificação do ser humano, para que todos tenham a vida plena que o Senhor nos quer dar. Já falámos aqui, estamos quase a completar 100 anos, não é verdade? Sim, sim. Vão celebrar em 2023. Vemos que realmente a profundidade da história. Já falaram aqui um pouco deste percurso, mas como é fazer? Pertencer-se a uma congregação que vai completar 100 anos. Quer dizer, é uma riqueza, porque há uma história, não é? Há uma história que também nós, por carisma, temos esta dimensão de estarmos junto das pessoas e em cada lugar, em cada tempo é diferente. É ser esta lâmpada que nós trazemos aqui, não é? Ao peito e que está aqui junto a Luísa. Esta pequena deixar-se atear pelo Senhor nesta confiança, e quando estamos em cada local vai ser diferente. A ação do Espírito em cada local é diferente, em cada época é diferente. E nós vemos isto. Nós já falámos da dimensão social. Se nos anos 40 foram fundados os centros sociais, também no início houve a União Gráfica, colaborando numa época de perseguição à Igreja, numa época em que o jornal, em que os livros pudessem também mesmo criar uma nova mentalidade, uma nova visão. E por isso nós somos portadoras de uma história que já diz que este carisma tem um espaço especial em cada local e em cada época. E neste momento também já em África e assim. Muito bem. E neste momento, como continuam a fazer a vossa missão? Olha, A missão não é? A missão da Luísa Andaluz. com a consciência de que recebemos um grande dom, que temos que velar por ele, que é o nosso carisma, a nossa espiritualidade sacerdotal e mariana, e sempre vivendo numa relação próxima com a Igreja. A nossa congregação, desde o princípio, se caracteriza pela resposta aos pedidos que a Igreja, na pessoa dos seus bispos, nos faz, e até atentos aos sinais do tempo, às necessidades que aparecem. Portanto, na altura em que Luísa funda a congregação, nós estávamos a sair da Primeira Grande Guerra. Na altura que a congregação é aprovada canonicamente, nós estamos no auge da Segunda Grande Guerra. Portanto, há que recristianizar, há que matar a fome, há que... Claro. Uhum. E estamos mesmo no fim do nosso programa. Nós sabemos que Luísa Andaluz já foi reconhecida como venerável, não é? Estamos num processo de beatificação, não é verdade? Sim. Que possamos rezar para também que esse processo aconteça, não é? Que o Senhor possa fazer acontecer mais essa intercessão, não é? Efetiva nos céus. Muito obrigada pela vossa presença. Pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também a si que esteve desse lado e que nos acompanha sempre também com as suas orações. Contamos com elas para a nossa missão de evangelizar. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.